Kenzo é jornalista, trabalha há 20 anos na TV e já passou por grandes emissoras como Globo e CNN. E tem um sobrenome de peso. Bora pro papo que tá muito massa. Saudações cafezistas. Aqui é o Mustafaga, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Antes de falar do nosso convidado de hoje, quero lembrar a todos do nosso Apoia-se, apoia.se/lacafeteria. É o local onde você vai apoiar o seu entretenimento. Olha que foda. Lives, podcast, os vídeos, tudo que tem no La Cafeteria hoje. Os sorteios, todo mês tem sorteio. As rodas de leitura com o sorteio dos livros da roda de leitura estão lá no Apoia-se. Então, pelo preço de um cafezinho por mês, você apoia um produtor de conteúdo, você financia o seu entretenimento, você pode ganhar sorteio, você pode participar de roda de leitura. É muito bom, né? Demais, pô. O preço de um café. O preço de um café, né? Não sei onde você mora, talvez o café não esteja muito valorizado aí, mas dá uma olhada lá, vê lá os perks do Apoia-se e veja se cabe pra você ser um apoiador do La Cafeteria, beleza? Hoje eu estou aqui. Cara, teu currículo é muito grande, eu vou pular, porque Bora. eu prefiro que você fale. Vou contando ao longo do Eu acho muito melhor. Estou hoje com Kenzo Machida ou Matida. Matida. A escrita é Machida com CH, mas a pronúncia é Matida. Legal, Kenzo Matida. Cara, assim, não sei se você precisa de apresentação, mas, por favor, apresente. É sempre bom, né? É bom, vai que, pô, quem é? Quem é esse cara? Quem é esse japonês aí? Mustafaga, pô, um prazer enorme estar aqui batendo um papo com você, falando um pouco sobre comunicação. A gente vai bater um papo sobre diversos assuntos também, sobre Brasília. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação há 20 anos, principalmente na área da TV. Comecei minha carreira em Belém do Pará, minha família é de Belém. Comecei a carreira em Belém, trabalhei na TV Cultura e na TV Liberal, que é afiliada da Rede Globo em Belém. Lá em Belém. Ah, legal. E aí depois vim para Brasília. Aqui em Brasília trabalhei por 12 anos na TV Globo como repórter, fazia reportagens locais e também nacionais. Uhum. E depois fui para a CNN, passei 3 anos na CNN, saí recentemente, agora em dezembro, saí de lá. Tô no mercado. Tá disponível. Tô na pista. Kenzo, cara, antes da gente começar, família Matida tem um mestre de karatê, alguns, né? Tem um super jornalista, tem atletas, tem um campeão de MMA. A geração do filho de vocês tá meio no sal, né? A galera vai ter que suar muito pra chegar no que os pais foram, né? Como é que é lidar com... Você tem filho? Tenho dois. Como é que eles vão lidar com isso? Sabendo que a família toda tem esse histórico, muito lá em cima. Mustafaga, você falou num assunto que é muito bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre família, sobre filhos e sobre essa responsabilidade, né? Porque quando meu pai nasceu no Japão e morou no Japão até os 21 anos. Quando ele se formou em engenharia, como engenheiro, ele veio para o Brasil, passou 45 dias no navio, ele veio de navio para o Brasil, com $100 no bolso para poder arriscar a vida. Não sabia falar uma palavra em português. Chegou no Brasil, o navio atracou em Belém, depois ele morou um tempo em São Paulo, depois morou um pequeno tempo no Rio de Janeiro, seguiu para Salvador, em Salvador conheceu minha mãe, casou, teve meus 3 irmãos mais velhos, nasceram em Salvador. Eu nasci em Belém depois, quando meu pai foi morar em Belém, né? Então, nós filhos já temos um pouco a gente já sentia um pouco dessa pressão, e é muito bacana você falar sobre isso, sobre essa pressão dessa responsabilidade de ter que levar esse legado. E meu pai sempre deixou a gente muito livre e permitiu que a gente fizesse aquilo que a gente gostava mesmo de fazer, né? Uhum. Então, eu não queria seguir a linha das artes marciais, não queria seguir fazendo karatê, praticando karatê como um estilo de vida. Eu queria mais como um estilo de esporte mesmo, para praticar uma vez ou outra, mas não como atleta. Fui até a faixa roxa, parei na faixa roxa do karatê. Fiz jiu-jitsu também, fiz um pouco de muay thai, então eu gosto das artes marciais, mas não queria isso para minha vida. Uhum.
E sempre fui muito livre, assim, apesar da pressão às vezes acontecer, porque acontecia, hipocrisia da minha parte se eu falar pra você que meu pai não exigia que a gente treinasse. Ele exigia Até sim, porque ele todos queria. os irmãos Todo mundo treinava, faziam, né, né? assim. Uhum. Mas eu treinava menos, meu irmão mais velho também não treinava muito, assim, não era um cara tão dedicado. Depois ele ficou um cara muito dedicado para as artes marciais. Hoje em dia ele é faixa preta também, dá aula na academia em alguns horários de karatê. Mas dois dos meus irmãos foram os que mais se destacaram nas artes marciais, né? Que foi o Lyoto e o Shinzo. Os dois moram fora hoje. E essa responsabilidade eu também carreguei um pouco porque eu tinha assim, eu não lutava, né? Não praticava assim com tanto afinco. Então, e agora? O que que eu vou fazer, assim, né? E a pressão que as pessoas... Pô, mas você é o único que não vai lutar, ou você é o único que não é faixa preta. Eu dizia, não, não sou não. E aí? E aí, tudo bem, pra mim tudo bem. Mas porque meu pai, ao mesmo tempo que ele cobrava que a gente lutasse, ele internamente em casa, ele falava assim, ó, você pode ir, pode treinar e tudo. Se você se dedica, se você quer treinar, beleza, treine, faça o seu melhor dentro do treino. Você não quer ser atleta, não tem problema, não precisa ser atleta. Entendi. Mas no momento que você estiver treinando, dedique e faça o seu melhor dentro do dojo. Mas aí ele sempre me permitiu, e eu falava, não, pai, eu quero fazer comunicação. E eu despertei isso vendo os jornalistas indo entrevistar minha família, quando os meus colegas jornalistas iam fazer matéria com meu irmão, com meu pai, quando eles iam viajar para os campeonatos, a imprensa local de Belém fazia essa reportagem, eu via, acompanhava e gostava, falava, cara, é isso que eu quero ser repórter. Então você é mais novo? Sou mais novo, Tá. Sou o caçula da família. Nossa. E aí eu fui crescendo e hoje eu acho que quando eu dou uma olhada e vejo toda essa trajetória e falo, pô, que bacana, ainda bem que eu não segui à risca isso, porque a gente consegue ter essa variedade que você falou aí na família, né, de cada um ir para uma área, ir para um segmento. E eu tô aí na comunicação agora e desbravando vários cenários da comunicação, né, já fiz TV ao longo de todo esse tempo, tô disposto a encarar novos desafios a partir de agora, né? Como o esporte tem o sangue do esporte na família, você chegou a cobrir esporte também como jornalista? Fiz esporte durante muito tempo. Eu comecei minha carreira no esporte, né? Eu comecei e queria muito seguir essa trajetória no esporte. Comecei na TV Cultura, fiz 3 anos de jornalismo esportivo na TV Cultura. Quando eu entrei na TV Liberal, que é afiliada da Globo, eu entrei na TV Liberal e ainda cobrindo esporte. Fiquei por 1 ano cobrindo esportes. Depois surgiu uma oportunidade para eu cobrir o jornalismo geral, que é jornalismo de cidades. Aí eu fui para o jornalismo geral e me encontrei mais, assim, gostei mais, entendeu? Mas eu acho que o início da minha carreira no esporte foi fundamental para que eu despertasse e desenvolvesse a criatividade, porque o esporte exige muito isso. A cobertura jornalística do esporte exige muita criatividade, né? Porque você chega no começo da semana, você já sabe qual é o time que vai ser escalado na quarta ou no sábado. Então, verdade. você precisa ter essa criatividade de olhar para aquele time e falar, pô, o que eu vou contar aqui, além do feijão com arroz, além do que todo mundo já sabe que Além já do tá óbvio, né? Além do óbvio que todo mundo já sabe que já está nos portais de notícia, né? Sim. Então, isso, a gente já enfrentava isso há 20 anos e até hoje a gente enfrenta isso. Então, eu acho que o jornalismo esportivo me ajudou a despertar muito o lado criativo da minha carreira. Eu tinha... Lógico que isso é um preconceito não do lado ruim, claro. Mas, assim, eu tinha uma ideia que o seu pai fosse uma pessoa muito rígida, assim, que você ia chegar contando assim, porra, era duro, era um negócio assim, Mas tinha que estar lá dentro no dojo também. Não, para outras coisas eu imagino que sim. Mas não para escolhas de vida, porque eu vejo, pô, alguém que... Eu vi lá a biografia do teu pai, 60 anos de artes marciais, né? Sim, sim. Porra, cara, é mais que o dobro da minha idade, assim, é muita história. Eu fico, pô, deve ser muito duro, né, ter essa criação, porque é algo que tá lá no sangue, tá lá dentro, né? Mas é a criação de oriental, né? Sim, sim. É mais rígida. Claro, muito rígida, assim. A gente sempre teve, né, essas exigências com horário, ele sempre pedia muito isso pra gente, sempre exigia e cobrava isso da gente. Isso faz parte da cultura oriental, né, da educação oriental. E ele trouxe muito isso. Meu pai nasceu no Japão, foi criado nessa cultura, e ele trouxe muito isso pra gente. Mas essa questão do estilo de vida, ele sempre prezou muito pela felicidade. E ele foi um cara que saiu do comum, porque é ele mais 2 irmãos. Os 2 irmãos, e no Japão,
as coisas são muito pré-definidas, assim, as coisas são muito dentro de um prognóstico que é feito pela família. A família sempre programa muito isso. Meu filho vai se formar, é tudo muito cronometrado, muito Aham. assim, em todos os aspectos, Sim. entendeu? Inclusive na formação profissional dos japoneses. Então, meu pai mudou, meu pai quebrou um estereótipo. No momento em que ele se formou como engenheiro e chegou para o meu avô e falou para o meu avô, eu não quero ser engenheiro. Meu avô, como assim não quer ser engenheiro? Ele, não quero ser, falou para o meu avô, né? Eu quero ser professor de karatê, eu quero desenvolver o karatê. E meu avô, pô, mas você se formou, você tá aqui, cara, como... Você vai pra onde? Aí ele, não, vou pro Brasil. Você é louco? O Brasil... O que é o Brasil? Perguntou pro meu pai. Aí meu pai, Aham. não sei também o que é o Brasil. O Brasil é uma mata, você é louco, você não conhece. Aí meu pai, não, Caraca. mas eu vou. Aí ele, não, eu não vou ajudar você. Ele, não tem problema, eu juntei $100, eu vou com $100. Comprou a passagem, juntou $100, pegou a passagem, veio. E meu avô não ajudou mesmo, assim, em nada. Meu pai passou fome, teve uma dificuldade muito grande, porque ele não conseguia, não sabia, não entendia nada, né? Imagina um japonês chegar aqui, não sabia falar uma palavra em português. Total. Então foi um desafio muito grande para ele. Então ele também quebrou esse estereótipo. E eu acho que por conta disso, ele sempre deixou a gente muito livre para Faz fazer sentido. escolhas. O próprio Lyoto mesmo, assim, que foi pro MMA, quando ele começou e ele queria já o MMA, ele tinha 17 anos, quando surgiu o primeiro convite de uma luta para ele. E ele era menor de idade, meu pai tinha que assinar. Aí meu pai falou, não, ainda não é o momento para você. Você pode até lutar no futuro, se você quiser, mas por enquanto eu não vou assinar para você lutar, porque eu acho que você precisa fazer uma faculdade. Aí o Lyoto parou, mas pai, eu quero e tudo. Aí, não, mas agora não. Você precisa ter alguma coisa. Se não der certo a luta, você tem uma reserva, um zanshin, que chama no Japão, né? Reserva. Aí você tem um zanshin, que é uma faculdade que você tem, que você pode trabalhar numa outra área. Aí o Lyoto fez faculdade de educação física, e aí depois meu pai deu maior apoio para ele, apresentou alguns empresários para ele, para que ele desbravasse no mundo da luta, entendeu? Mas Que assim, num massa. primeiro momento, meu pai não estava de acordo. Ele falou, mas eu treinei você para ser um atleta de karatê, né, das artes marciais, e naquela época que o Lyoto queria... não era o MMA, era Vale Tudo, Era o né? Vale Tudo Era o Vale Tudo super mesmo. agressivo, Super super... agressivo, Aham. exatamente, no tempo do Pride, Sim. dos outros grandes eventos, né? Então, as regras eram muito diferentes das regras de hoje. Sim. E aí, isso assustava muito mais, assustou muito a minha mãe, assustou muito meu pai, mas depois ele foi e virou o que virou, né? Que legal. Bom, mas e o seu começo no jornalismo? Porque eu entendi o seu histórico de família e tal, mas por que jornalismo? Eu sei que tem muito... talvez quando você se formou, talvez não tivesse tanta faculdade diferente em relação à comunicação. Era jornalismo, publicidade, TV, Era rádio. só jornalismo, publicidade e relações públicas, né? Eu formei Ah, primeiro em relações públicas e depois eu formei em jornalismo. você fez os Foi, eu dois. fiz os dois. Massa. Fiz os E dois. por que jornalismo? Eu sempre quis, assim, sempre gostei de me comunicar, sempre fui o filho que mais falava, assim, conversava muito, sempre gostei da comunicação e olhei e falei, pô, eu acho que é isso. E quando eu via muito a minha família, assim, que eu via os jornalistas chegando, fazendo aquele trabalho ali de apuração, de pegar os fatos e transformar tudo aquilo numa reportagem, eu achava fantástico, sabe? Eu olhava aquilo e falava, caraca, olha só, eu lia nos jornais, falava, olha só, o cara resumiu aqui, esse repórter conseguiu resumir toda a história, todo o objetivo que a gente teve aqui de levar essa reportagem, por exemplo, meu irmão participar de uma competição, resumiu tudo nessas linhas, eu achava isso fantástico, olhava na televisão e via a montagem da reportagem, assim, né, contando uma história, porque cada reportagem você conta uma história, né? E quando eu vi aquilo na televisão, aquela montagem daquele cronograma todo e aquela história sendo produzida, eu achava aquilo fantástico. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser, sabe? Então, eu já queria muito isso, assim, eu não tive nem dúvida da formação que eu queria fazer, entendeu? Eu fui muito já para a área da comunicação, comecei em relações públicas, porque eu pensava muito nessa comunicação empresarial, que eu acho também muito bacana e fantástica, assim, de você trazer essa comunicação e mostrar a importância disso, porque a comunicação ela é importante para todo mundo, né? Ela é Sim. importante para o vendedor, que ele consegue... Um vendedor que se comunica mais, ele consegue vender muito mais, né? Um político que se comunica melhor, ele consegue ter muito mais eleitores. Um jornalista que se comunica melhor, ele consegue ser entendido
por uma massa muito maior. Uhum. Então, assim, qualquer profissão, um médico que se comunica melhor, o paciente sai do consultório dele muito mais interessado nessa consulta, porque ele sabe que ele saiu dali com uma comunicação perfeita, clara, nítida e transparente. Dá mais autoridade, né? Exatamente, exatamente. Com certeza. Eu sempre tive uma ideia sobre jornalismo, porque eu queria saber se é assim mesmo que acontece. Você entrou no primeiro jornal como estagiário, tipo assim... Foi. O Garoto Café. Você já assistiu o Âncora? Como? O Âncora. Sei. Tem uma cena no Âncora que quando entra uma jornalista, ela entra como assim, tipo, a estagiária, e aí o que sobra pra ela de reportagem é tipo assim, campeonato de surf de esquilo. É tipo uma parada muito... Caraca, e ela fica, porra, não é possível. Eu tenho muito pra oferecer e eu tô indo cobrir, porra, a maior pizza do Brasil, sei lá. E é assim mesmo, você começa assim, cara, Kenzo, vai lá cobrir o campeonato de pipoca, não sei. É tipo isso. É isso, cara. É isso mesmo, porque assim, as pautas mais importantes você não tem como entregar, às vezes, para os repórteres menos experientes, né? Então, quem está começando, começa nisso mesmo. No começo eu fazia muito campeonato de basquete, campeonato de xadrez, campeonato de canoagem. Então, assim, muito mais os esportes mais amadores do que os profissionais que são considerados no Brasil, que é o futebol, entendeu? Assim, a gente não cobria muito futebol quando a gente começava. Eu comecei na área esportiva, né? E a mesma coisa quando eu comecei a fazer o jornalismo geral na reportagem de cidade, quando eu comecei a fazer cobertura de política também, você começa a cobrir alguns ministérios menores, depois você vai indo para outros, depois você vai até o Congresso, começa a apurar o noticiário do Congresso, entendeu? Então, acho que é uma escada, né? Assim, é importante que você vá degrau a degrau, entendeu? Não adianta você chegar ali e falar assim, pô, eu quero logo cobrir esse grande evento que vai ter. Cara, calma, assim. É importante que você aprenda a fazer essa reportagem primeiro no mais difícil, porque assim, quanto mais, às vezes, quanto a pauta parece ser mais fraca, maior é o desafio desse repórter. E se ele consegue fazer de uma pauta fraca uma matéria forte, uma matéria boa, ele começa a se destacar ali, né? Ah, tá. Porque assim, se você vai fazer uma reportagem, suponhamos, de um jogo de basquete, por exemplo, que é um jogo tradicional, comum ali, de um campeonato pequeno, ou você vai fazer, vou dar um exemplo melhor, você vai fazer a cobertura de uma pelada de rua. Uhum. Né? Então, assim, qual é o grande desafio? Todos os jogadores que estão ali são jogadores amadores, todos os moradores de rua, às vezes, que estão ali na comunidade, estão fazendo aquela pelada. Para você fazer aquela matéria interessante, é o maior desafio. Né? Então, se você está começando e você consegue enxergar ali uma grande reportagem, você fala, cara, quer saber? Eu vou pegar esse cara como um personagem, esse goleiro aqui também, vou pegar aquela mulher que está ali na torcida como uma personagem, vou começar a montar essa história para contar a história. É a capacidade de contar história. É a capacidade de contar histórias, Legal. exatamente, exatamente. Que massa. E dentro do jornalismo, aliás, dentro de uma redação, tem rixa de profissionais? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu conversei aqui com o André Rochadel, chefe de cozinha, e ele trabalhava dentro da cozinha, como chefe. Ele falou, Mustafaga, cara, existe um embate eterno entre cozinha e salão. Cara, a gente não se gosta, é coisa assim, porra, passar a gente olha feio e se brincar a gente sai na porrada. Existe isso dentro do jornalismo? Também tipo assim, existe, né? Não, Kenzo é aquele, não. Existe... Tem. Como é que é isso? Muito, assim, como é o relacionamento com pessoas, né? Não tem jeito. Então, tem essa relação do repórter com o produtor que faz a montagem da pauta, normalmente. O repórter e o produtor também, existe às vezes uma rixa ali, porque o repórter fala, pô, isso aqui não tá bem apurado, assim, não tem a marcação, não tá correta. O cara falou que eu ia no sudoeste, mas eu não tô no sudoeste, não. A pauta é na Asa Norte, o cara botou o endereço errado aqui. Então, tem essa rixa com o produtor e tem uma rixa do repórter com o editor que está acima dele, normalmente, que faz a revisão do texto, né? Então, o editor vai olhar aquilo e vai falar, pô, não tô entendendo isso aqui, cara. O que você quis dizer? Mas, pô, como você não tá entendendo? Tá escrito em português. Aí começa aquela discussão entre o repórter e o editor. Isso é comum também na redação, né? Às vezes o editor-chefe também. Então, assim, tem uma rixa, tem às vezes uma rivalidade que eu acho que é muito saudável em muitos casos, né? Porque acaba que é isso que te faz crescer, é isso que faz o produtor crescer no momento que o repórter cobra isso dele, é isso que faz o repórter crescer quando o editor cobra isso do repórter, né? Mas você já viu algo grave acontecendo? Grave que eu digo assim, pô,
Bate-boca, discussão? Bate-boca nível baixo, assim, às vezes uma porrada, sei lá. Não, porrada não, né? Porque a gente precisa ter civilização e civilidade para Mas, poder conviver e mas ia ser uma discutir. história legal. Não, mas porrada não. Mas assim, já teve discussões, assim, eu já discuti com editores, assim, apesar de ser muito calmo, ser muito tranquilo na execução dos meus trabalhos, eu já tive várias discussões com editores, assim, sabe? De produtores menos, mas editores sim, já tive isso, sim. Porque é normal, assim, ali é obra do meu, o texto é obra do meu trabalho, né? Então, Sim. foi eu que estive naquele local, eu que apurei, eu que conversei com as pessoas. Aí chega um editor que às vezes está lá na redação e olha aquilo e fala assim: ah, mas isso aqui não tá legal. Beleza, não tá legal, mas vamos ver uma forma de aproveitar esse personagem. Ah, não, tira, porque acontece às vezes. Ah, não, tira esse personagem, não coloca ele, não. Não, eu quero colocar, eu acho que ele é importante na matéria. Ele tá aqui, ele compõe a matéria de uma forma diferente, eu acho que ele precisa estar presente na matéria. Aí é a questão de argumentação, né? Cada um argumenta uma coisa, argumenta outra, até a gente chegar a um denominador comum, entendeu? Não, entendi. Como que é o processo de hierarquia dentro de uma... Pode ser de uma TV ou de uma... Olha, esse processo de hierarquia existe assim. Eu acho que a televisão, não só a televisão, como outros veículos de comunicação também, mas vou falar com mais propriedade da televisão, porque eu trabalho há 20 anos com comunicação na TV. Na TV, principalmente, nosso trabalho é muito em equipe. Existe uma hierarquia, né? Mas o trabalho em equipe ele é fundamental. E eu acho que o respeito entre todos os componentes dessa equipe é essencial, sabe? Assim, o diálogo entre todos nós precisa acontecer de uma forma muito sincronizada e muito boa, porque o que acontece? Quem começa a produção de uma reportagem, né? Normalmente é o produtor, que é o cara que tem a pauta ali, ele tem que olhar e ver quem eu preciso falar, com quem eu preciso conversar para entender essa pauta. Liga para as fontes, essas fontes às vezes viram entrevistados, que são as pessoas que vão ser ouvidas na reportagem. Essas fontes trazem as informações, o produtor vai lá, escreve toda essa pauta, entrega essa pauta para o repórter. O repórter vai pegar essa pauta e vai trabalhar aquelas informações ali que estão mais brutas e lapidar essas informações de uma forma com que elas fiquem mais atrativas para quem estiver assistindo, por exemplo, o programa de televisão. Mas você tem essa liberdade? Tem essa liberdade, tem legal. que ter essa liberdade, né? É um trabalho seu de repórter mesmo, de parar ali e escrever o seu texto. É uma obrigação sua, na verdade, como repórter. E aí depois vem o trabalho do editor, que ele vai lapidar o meu texto de repórter. Então ele vai pegar o meu texto e vai falar, isso aqui não tá legal, desse jeito aqui fica mais claro. Eu acho que o ideal é que a gente comece a matéria com esse final aqui, que é o final às vezes que é o melhor da matéria, não guarda para o final, entrega logo no começo. Existem estratégias, né, para o editor fazer isso. Então existe sim essa hierarquia. Depois, acima do editor, tem o editor-chefe, depois tem o diretor, o chefe de redação, e depois tem o diretor da redação, que é o chefe maior, que muitas vezes nem sempre tem um contato direto com o repórter, mas tem um contato com as outras esferas da hierarquia para poder pontuar o que talvez não esteja tão bom assim, né? Ele é o que dá o botão do shutdown quando tem alguma coisa muito grave na matéria? Ele é o último revisor ou não? Normalmente o último revisor diário é o editor-chefe. Ah, tá. É ele que tá ele entra no Twitter e o jornal tá indo pro ar e é ele que vai olhar e vai às vezes corrigir alguma outra coisa, entendeu? Ou falar, olha, isso aqui, essa informação foi errada, avisa o âncora, olha, âncora, corrija essa informação que isso aqui tá errado, entendeu? Ele que foi em contato direto, então? Fica em contato. Ele fica em contato direto com o apresentador, né? O editor-chefe fica... Porque é ele que coloca o jornal no ar. Então a pressão é dele. É dele. A maior pressão A maior pressão em cima dele. Sem dúvida. Sem dúvida. É ele que fica com toda a carga ali. Porque ele tem a carga da direção, tem a carga do trabalho que foi feito pelo repórter, né? Assim, então, é dele a função de paginar o jornal. Com que matéria eu vou abrir o jornal? Com que matéria eu vou fechar o jornal? Essas matérias aqui eu posso colocar em que bloco? Uma coisa tem que linkar com a outra, entendeu? Para que as pessoas consigam entender isso de uma forma mais conversada, né? E imagina que você está falando de uma festa, de repente você vai falar de um enterro e depois você vai falar de um crime, depois... Então, assim, como é que eu vou mesclar isso tudo aqui dentro de um jornal, né? Só que eu fico imaginando o editor-chefe
Uma coisa é a CNN, que é uma puta estrutura, uma Globo, que é uma puta estrutura. Eu acho que eles têm várias etapas de segurança pra, às vezes, uma notícia que vai entrar errado não entrar. Eles têm esses protocolos de segurança. Tem. Mas e uma TV local? Uma TV pequena? Também precisa ter, né? Eu trabalhei numa TV menor, trabalhei em 2 emissoras menores e precisa ter. E esse olhar atento, ele precisa ser de todo mundo. Tem que ser do produtor que está lá, que é o primeiro cara que faz, o primeiro cara que tem um contato com o assunto. Tem que ter do repórter também, tem que ter esse cuidado, né, para não deixar passar nenhuma informação. Tem do editor, que também. Então, assim, olha só quantas cabeças precisam olhar e analisar essa matéria, né? O produtor, o repórter, depois vem o editor, depois vem o editor-chefe também para olhar. Então, assim, ele passa por várias mãos, entendeu? Então, existem erros? Claro que existem. Passam sim erros, mas a ideia é que passe um número menor de erros possível. Né? Uhum. É porque eu lembrei eu tô tentando lembrar agora, mas eu não me recordo, não sei se foi do Lázaro, mas foi algum caso muito extremo que aconteceu. Se eu não me engano, era o caso do Lázaro. Que em algum jornal, não lembro qual, não sei se foi na Band, na Record, enfim, eu acho que eles atropelaram a notícia ou atropelaram informações que eles receberam. Eu lembro que isso deu ali a vantagem pro cara, e aí ele conseguiu fugir. Enfim, quando isso acontece, e aí, pô, esse é um momento tenso. Sim. Esse é um momento que, pô, às vezes, pelo que eu entendi da matéria... Tem vidas em jogo ali, né? Tem vidas em jogo e a própria captura do criminoso, enfim, tem muita coisa acontecendo. Nesse momento, quando tem um momento de crise como esse, eu digo como esse porque é ao vivo, tava acontecendo tudo em tempo real. Sim. Como que é a dinâmica dentro do jornalismo? Porque a cada momento, não, porra, agora entra isso aqui, porra, acharam o cara, não sei o que, deve ser uma maluquice. Não, é uma loucura, porque no momento que os fatos estão acontecendo, que a gente chama, essas coberturas são coberturas que a gente denomina de factuais, né? Então, esses factuais, quando eles acontecem, a gente precisa muito ter o olhar muito preciso para isso, né? E ter um cuidado muito grande, porque exatamente o que você falou, às vezes é a captura de um criminoso que precisa ser feita, e se você der uma palavra errada ali, ele observar aquilo, às vezes ele pode matar a vítima que pode estar em cárcere privado ali com ele, ele pode atirar e matar outras pessoas, ele pode fugir, você pode acabar, o veículo de comunicação pode acabar com toda a estratégia que foi montada de segurança e de captura desse criminoso, por exemplo. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E quem precisa ter esse cuidado? Todo mundo também, né? O repórter que está na rua, que está lá na ponta e precisa falar disso com muita cautela, com muito cuidado e, assim, apurando muito essa informação. Ele precisa checar isso várias vezes, né? Porque, às vezes, é normal, você tá ali no calor da emoção e... o bandido tal tá em tal lugar e você, às vezes, esquece... delegado, a gente pode falar o endereço? Tem algum problema? Isso é uma preocupação que a gente precisa ter como jornalista que está ali na ponta, né, que está recebendo a primeira informação. Nesse caso das notícias factuais, o primeiro que recebe essa informação normalmente é um produtor que sabe mais ou menos o que aconteceu. Olha, tem um criminoso que está escondido em cárcere privado com uma vítima em tal endereço. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai... A base de todas essas informações, quem pega é o repórter lá no local, entendeu? É a nossa função de chegar ali e apurar detalhe por detalhe do que estava acontecendo, como isso estava acontecendo, como é que foi, qual foi o desfecho, o que a polícia está fazendo, qual o trabalho que a polícia está fazendo, e você contar tudo isso para quem está em casa, entendeu? Então, assim, o primeiro olhar é esse olhar do repórter, depois passa às vezes por um editor, e às vezes não dá tempo de passar pelo editor, porque... é o ao vivo, né? É o momento que você está ali ao vivo, narrando, as coisas estão acontecendo, e você vai indo e vai narrando e vai relatando aquilo que está acontecendo. Então, é um cuidado que você precisa ter ali e principalmente com as informações que você está dando para você não atrapalhar o trabalho, muitas vezes, da polícia ou dos órgãos responsáveis pelo desfecho desse caso. Mas você tem autonomia de trazer informações, ou não trazer, mas manipular as informações na sua cabeça mesmo. Deixa eu falar de uma forma diferente, ou deixa eu amenizar um sentimento seu. Eu preciso amenizar o que eu vou falar agora. Você que faz esse termômetro, ou é passado para você
antes, como você vai lidar com essa informação? Porque o ao vivo tá tudo acontecendo Sim, em tá tudo cima da hora, acontecendo né? na hora. É um cuidado que eu acho que vale muito de cada um, entendeu? De cada profissional. Eu acho que cada profissional precisa avaliar, e eu acho que não seria bem manipular, mas seria ter o cuidado mesmo, Manipular, né? usei até a palavra errada, não era. O Aham. cuidado mesmo de como você vai transmitir essa informação para as pessoas, né? Assim, o quão grave de fato isso é, o quanto que isso pode mudar a realidade dessas pessoas, entendeu? É um cuidado que a gente tem sempre, assim. Se você está num lugar, acontece um acidente, existem vítimas nesse acidente, primeira coisa que você precisa saber, quantas vítimas? Ah, tem tantas vítimas? Uhum. Tá, tudo bem. As famílias já foram avisadas que essas vítimas faleceram? Porque essas famílias não podem ser receberem essa notícia pela imprensa, entendeu? É. As famílias precisam saber pelos órgãos competentes, Corpo de Bombeiros, polícia, precisam entrar em contato com a família. Então, esse é um cuidado que todo mundo precisa ter. Isso está nas nossas regras básicas do jornalismo, né? Assim, de que você avalie primeiro ali o que você está falando. Aham. Será que essa informação que você vai dar, ela é relevante e ela muda a vida das pessoas? O quanto que ela vai mudar a vida dessas pessoas, entendeu? Assim, Uhum. às vezes simplesmente dizer o nome dessa pessoa vai mudar a vida, claro, dessa família que vai ficar super desestruturada. Mas se essa família não foi avisada ainda pela polícia, por que você precisa noticiar primeiro o nome dessa pessoa antes da família saber? Por que você não guarda esse nome? Por mais que você saiba o nome das vítimas, Uhum. se a família ainda não sabe, é contra a ética sua você chegar e divulgar isso, entendeu? Assim, é contra a sua ética profissional você fazer essa divulgação. Uhum. Eu perguntei isso até, só pra lembrar, pessoal, o quem usou não manipula notícia, tá? Eu usei a palavra de uma forma errada. Mas era mais sobre isso mesmo que você falou, porque eu imagino. Então, sim, você pode decidir se você vai dar essa notícia de uma forma X ou não. Sim. Dependendo A do forma que grau você que. vai dar essa notícia, né? O Então, jeito que você vai contar essa e notícia. isso você tem essa liberdade até certo ponto. Você tem essa liberdade total, mas você Tá. precisa ter bom senso, né? Porque Uhum. se você está falando ali de um crime, ou se você está falando de uma festa, ou se você não pode dar o mesmo tom para coberturas diferentes, entendeu? Você tem que dar tons diferentes para essas coberturas. Então, cabe o bom senso de cada um de avaliar ali e ter esse critério de o que é relevante, o que é importante realmente eu falar daqui, né? O que interessa para as pessoas que estão em casa? Por que essa informação ela é importante? Uhum. Acho que esses são alguns pontos chaves assim que você Isso em precisa tempo real, você tem que pensar. em tempo Você tem real que e calcular rápido, toda né? essa situação. E às vezes você está no ar, né? E pensando, as informações estão chegando aqui para você, e você precisa estar falando e pensando e formatando o que você vai falar, né? Assim, é um desafio muito grande, sabe? Fazer televisão não é fácil, não. Assim, às vezes as pessoas acham que tem um glamour muito grande, mas não tem glamour, não. Assim, é muita ralação, é muito trabalho, porque você trabalha de domingo a domingo, muitas vezes, porque você faz plantão sábados e domingos, né? Então, é bem intenso mesmo, assim. Mas é muito gratificante, é muito bacana, porque você consegue ver a mudança da sociedade, você consegue ver a mudança, às vezes, do olhar das autoridades em relação a alguns assuntos, entendeu? Que às Entendi. vezes não são considerados importantes pelas autoridades e Faz que sentido. você mostra o valor daquilo para as pessoas, entendeu? Uhum. Principalmente para quem tem o poder de mudar e de transformar a vida dessas notícias que às vezes não são tão positivas assim. Você falou uma coisa, tudo isso é muito interessante, e a gente tá falando do ao vivo também, e eu vou falar do Breaking News da CNN, ou do... Caraca, eu esqueci o da Globo. É só a cabeça que... Notícia urgente, A né? musiquinha, aquela musiquinha aterrorizante que eu O esqueci. plantão da Globo. Plantão da Globo. Quando isso acontece, independente do jornalista que tiver, é ele. É ele que vai dar a notícia, é ele que vai seguir a pauta. Sim. Ou tem uma parada do tipo, acorda o Kenzo agora, que é ele que tem que entrar. Não. A gente Como tem é uma que é? escala, né? Nós temos uma escala. Então, se a notícia aconteceu no meu horário de trabalho, provavelmente eu estarei lá. Aham. E assim, nessas escalas existem vários profissionais. Então, assim, existem 3 repórteres ali, ou 4 repórteres, cada um posicionado em um ponto, entendeu? Cada um Aham. falando de um assunto. E esse plantão, às vezes, suponhamos, você vai para a porta de um hospital aguardar um resultado ali dos laudos dos médicos sobre uma personalidade que esteja ali dentro. Então, se você está ali, está posicionado ali todos os dias para cobrir esse assunto,
provavelmente esse plantão vai cair muitas vezes na sua mão. Às vezes não, às vezes cai na mão de um outro que vai substituir, né? Assim, isso acontece muito. E você precisa se inteirar mesmo desse assunto na hora. Por exemplo, se eu não estou cobrindo essa personalidade que está hospitalizada, é um colega meu que está cobrindo, é uma obrigação minha como repórter me atualizar de todos os fatos que estão acontecendo em relação a essa personalidade, para que se esse plantão, para que se essa notícia urgente, esse breaking news estourar na minha mão, eu preciso ter capacidade de desenvolver todo esse raciocínio e trazer as informações mais importantes para quem está em casa, né? É o seu desafio como jornalista ali. Mas existe um ranking, por exemplo. Hoje, a gente está aqui hoje, aconteceu ontem, aquele desastre lá em Ohio, do trem, e porra, isso tá gerando uma comoção muito grande, porque é uma coisa muito grave, envolve meio ambiente, enfim. E aí logo abaixo tem outra notícia grande acontecendo, aí tem guerra, não sei o quê. Tem um ranking do tipo, pelo menos essas 5 notícias estão muito em alta e você precisa saber sobre elas. Você recebe uma pauta assim? Não, você não recebe essa pauta. É uma obrigação sua como jornalista se atualizar dessas notícias. Você tem que ficar ligado mesmo. Você tem que ficar ligado, Os diretores, os chefes de reportagem, os editores-chefes partem do pressuposto que todo mundo está bem informado. Né? Afinal de contas, você é jornalista, se você não... Essa é a tua profissão, né? Essa é a sua profissão, entendeu? Você precisa acordar todos os dias e saber o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na cidade onde você vive. Né? E às vezes acontece, sim, de você não saber, entendeu? Acontece, porque os fatos acontecem de uma forma muito dinâmica e nem sempre você consegue acompanhar tudo, né? Mas é importante que você tenha, sim, essa leitura, esse acompanhamento, é fundamental. Legal. Tem uma série, não sei se você já assistiu, chamada The Morning Show. É uma série da Apple. Não. Cara, uma série fantástica. É com a Jennifer Aniston, a Rachel, do Friends. Sei. E com o Steve Carell. Enfim, cara, uma série fantástica sobre um programa de TV chamado The Morning Show. Que é um programa mais... como eu posso dizer? Mais... entrevista de celebridade, algo como se fosse um programa da Luciana Gimenez, mais ou menos isso. Sei. Mas ao mesmo tempo eles são responsáveis por notícias urgentes e também de dar uma exagerada nessas notícias. Então é um grupo de profissionais ali muito requisitado para notícias mais extremas e urgentes. E o legal dessa série, é uma série muito, muito bem produzida, mas o legal dela é que a rotina que apresenta o jornalista, principalmente o âncora, cara, é um negócio, assim, de publicitário dos anos 50. É, assim, a base de uísque, drogas e tudo pra você ficar acordado, porque toda hora é a hora da notícia. Quanto de verdade é isso? Não. Ou não? Não existe isso. Não tem como ser assim, né? Porque acaba que... E hoje os veículos têm muitos profissionais. Então, assim, esses profissionais se revezam por turnos para fazer esses trabalhos. E... existem, sim, cargas, às vezes, que a gente precisa... às vezes, você está num plantão, num fim de semana, por exemplo, em que o seu colega está de folga e você precisa, às vezes, estender esse horário. Acontece, sim, de você ficar um tempo maior no ar, mas isso é algo esporádico, não é algo de rotina, entendeu? Assim, acontece. Às vezes, você está largando, está terminando o seu horário e vem um breaking news, ele está na sua mão ali, você precisa ancorar, você precisa trazer essas informações... e você vai embora, falando. Isso é muito comum nas emissoras que fazem o hard news, que a gente chama, que é a notícia quente, né? Que é a notícia diária que a gente CNN cobre. é uma a CNN hard news? é hard news, Tá. Globo News também é hard news, tem Band News também, né? A Jovem Pan também, todos esses veículos fazem essa cobertura intensa do jornalismo e que é a cobertura muito do factual, muito do que está acontecendo naquele dia, da notícia importante do dia, né? Então, pô, nada disso acontece. Galera, Não. 3 horas da manhã, preciso de você agora. Não, existe às vezes. Vou dar um exemplo para você. Dia 8 de janeiro, por exemplo, quando aconteceu... Era aí que eu ia chegar. Aconteceu... Imagino que... naquele dia, assim, não tem jeito, entendeu? Tá. Todo mundo... todo mundo é acionado, entendeu? Porque você precisa de braços, assim. Você tá vendo que as coisas estão acontecendo, a manifestação tá tomando... um direcionamento diferente do que estava, talvez, programado pelas autoridades, e as coisas estão precisando realmente do olhar jornalístico, estão precisando dos profissionais. E aí todo mundo precisa correr e todo mundo... não dá para você ficar em casa com o controle na mão e
né? Assim, eu acho que isso está muito na sua veia jornalística mesmo, né? Quem gosta do jornalismo, quem cobre o noticiário todos os dias, sabe o quanto isso é importante e é bacana você fazer parte dessas coberturas, assim, é Aham. interessante assim, é um mérito para a carreira de todo mundo, né? Assim, você trabalhar em grandes coberturas, é, infelizmente, por mais trágicas que às vezes essas coberturas sejam, elas são importantes para a carreira jornalística de todos os profissionais, né? Uhum. A gente vai chegar sobre esse dia do dia 8, porque eu conversei aqui com alguns deputados, conversei com a Deise, com o Max, com o Fábio, e todos têm uma história do que aconteceu. Esse dia parece que foi um dia, para quem tanto é parlamentar quanto jornalista, foi um dia para ficar marcado para sempre, né? Mas eu queria voltar um pouco antes, porque você entrou na CNN e logo depois veio a pandemia, Sim. né? E eu queria que você me desse algum relato sobre isso, porque eu imagino, e claro, ninguém espera que uma pandemia aconteça, né? E logo num momento onde você embarcou num projeto novo, a CNN estava Sim, chegando no sim. Brasil, montando a equipe e tudo mais. E como que foi, cara? Porque 2020, eu imagino que você não esperava trabalhar dessa forma que foi, Não, não, não. A né? gente não, O não... que que foi a pandemia, cara, assim que você Pois é, uma entra na loucura, CNN? né? Pra gente, assim, foi uma cobertura muito intensa que a gente teve, porque é, todos os jornalistas, todo mundo precisava ficar em casa, a gente, por uma obrigação de ofício, a gente precisava sair de casa, de fato, para poder noticiar tudo o que estava acontecendo. Alguns jornalistas podiam, são jornalistas que ficavam na edição, na produção, às vezes conseguiam ficar em casa, mas a gente que precisava de um estúdio, a gente que precisava tá na rua, tá na ponta ali para trazer a notícia, a gente precisava estar todos os dias. Então, ao longo dos 2 anos de pandemia, eu não fiquei nem um dia de home office, não trabalhei nem um dia de home office. Todos os dias eu fui trabalhar presencialmente, porque não tinha como, entendeu? Não tinha como montar um estúdio dentro da minha casa, né? Aham. E a gente precisava disso, e cada vez mais foi o momento em que todo mundo voltou as atenções para os veículos de comunicação, né? Aí você vê, de fato, a importância dos veículos de comunicação num momento tão difícil como esse que a gente passou, que levaram tantas mortes, o quanto que a informação é importante, o quanto que a informação é preciosa e o quanto que ela pode salvar vidas, de fato, né? Assim, a gente viu isso muito na prática ao longo da pandemia e a gente precisava brigar o tempo inteiro com as fake news que surgiam, porque era o nosso desafio ali, trazer informação certa, correta, para que as pessoas não chegassem em casa e achassem que aquilo estava acontecendo. Você tem que ter um cuidado também, nem para não aterrorizar as pessoas Aham. que estão em casa, né? Sim. Assim, a gente precisava ter esse cuidado muito grande de não aterrorizar as pessoas, de fazer com que as pessoas mantivessem a calma, apesar da situação crítica que a gente estava vendo, das mortes acontecendo cada vez mais, assim. Foi muito triste tudo isso, assim, viver tudo isso foi muito triste. Mas para a cobertura jornalística, eu acho que ali a gente mostrou o quanto que o jornalismo profissional não pode morrer, o jornalismo profissional precisa existir para o bem de todos nós, para o bem Uhum. da saúde, nesse caso, para o bem da democracia, em outros casos, Uhum. né? O jornalismo profissional ele precisa existir, de fato. Assim, pode parecer muito ingênuo algumas perguntas que eu vou fazer, mas é mais até para que você tenha a oportunidade também de falar sobre isso, Claro. né? Porque eu ia te perguntar justamente sobre como dar esse tipo de notícia para a população. Notícias que chegam do tipo, tantas pessoas morreram hoje. E, enfim, talvez essa seja a notícia mais drástica, mais triste que você possa dar num noticiário. E como é lidar com isso? Porque eu acho que pela primeira vez, eh, a gente viu num jornal âncoras, jornalistas ali, cara, desabando, assim, perdendo o chão, dando esse tipo de notícia. E como que é lidar? Como foi lidar? Nós somos seres humanos, né? Antes de mais nada, assim, antes de profissionais, nós somos seres humanos. Então, a gente sofre também, muita gente, muitos colegas perderam vários entes queridos, né? Eu, graças a Deus, tive a sorte de não ter perdido ninguém muito próximo de mim, mas assim, perdi amigos, Uhum, vários conhecidos. Então, não tem jeito. Ali o jornalismo, ele é notícia, mas ele também
precisa ser humano, né? Então, Aham. assim, é nesse momento que a gente mostra que, de fato, a gente está ali trazendo essa notícia e muitas vezes a gente está ali sofrendo por dentro. E a gente não pode, às vezes, levar todo o sofrimento que a gente tem, mas em alguns momentos a gente não dá conta daquilo, né? Quando você olha, como a gente viu a crise, por exemplo, em Manaus, que você via as pessoas agonizando ali, tentando conseguir oxigênio, sabe? Aquilo dói para qualquer pessoa e a gente, como jornalista, não tem como não se indignar com aquilo, não tem como você não se sensibilizar com aquilo, entendeu? Assim, antes de mais nada, eu acho que antes de profissionais, nós somos seres humanos e a gente precisa ver isso, sabe? Assim, Uhum. como seres humanos e eu acho que a gente foi mostrando isso ao longo da pandemia, cada vez mais quebrando esse paradigma de que a gente é intocável, de que a gente está na televisão, a gente está do outro lado e a gente, às vezes, não está sentindo aquilo. Não, a gente está sentindo sim. Foi ruim para todo mundo, estava sendo ruim para a gente, assim, sabe? A gente também saía de casa preocupado, assim. Eu tenho 2 filhos Aham. pequenos, saía de casa preocupado porque eu dizia assim: se eu voltar e contaminar meus filhos? E se meus filhos morrerem? Né? Mas você precisava sair, né? Você Aham. precisava levar informação, você precisava trabalhar, então não tinha como. Uma coisa que eu achei muito. Bom, a pandemia, eu acho que ela mudou, inclusive, eu acho que ela mudou o jornalismo também. Ela mudou a forma Mudou até que o muito. próprio âncora, que é o jornalista, lida com alguma situação que está acontecendo. E eu vi. Eu vou usar a CNN de exemplo, porque você estava lá nesse período. Eu vi muitas vezes você, a Daniela Lima, toda aquela galera que tinha os horários. São horários específicos do âncora, né? Sim, Que sim. tem horários para cada um. E, cara, muitas vezes entrava ao vivo ali um parlamentar, ou entrava, na grande maioria, um parlamentar, e vocês tinham que, na hora, às vezes até discutir com ele, e gerava uma tensão o tempo todo. Às vezes, quando vinha uma fake news sobre vacina, sobre, enfim, sobre os métodos de segurança, e eu vi várias vezes vocês como equipe debatendo, e às vezes, lógico que não caía num bate-boca, não era isso, mas dava pra ver claramente que era um incômodo e que vocês tinham que pelo menos se portar ali pra passar a notícia certa. É. Isso veio por conta da pandemia ou isso é um padrão do jornalismo? Não, isso se aflorou ainda mais na pandemia, mas isso é necessário, né? Diante de uma onda de fake news que a gente enfrenta, é necessário que a gente se posicione em Uhum, alguns momentos, né? É necessário que você não, afinal de contas, ali você está falando para uma massa, entendeu? Então, assim, você não pode permitir que essa pessoa que está ali falando uma informação que não é correta, deixar essa pessoa falar, ela tem a liberdade de falar, tudo bem, ela pode colocar, mas apesar dela estar colocando aquilo, é importante que você pontue, olha, apesar do parlamentar estar falando isso, é importante a gente trazer informação aqui científica, trazer informação aqui apurada pelo jornalismo profissional de que isso não é verdade, isso não acontece, não é desse jeito, não é dessa forma, não é com esse tratamento, entendeu? Então é importante isso porque nós estamos ali falando para uma infinidade de gente uhum, e essas pessoas precisam saber que a informação correta é essa, aham, né? Elas podem até entender, podem até gostar do que o parlamentar está dizendo, mas existe uma informação que é verdadeira, existe uma informação que é falsa. Ele vai optar, a que ele vai escolher é uma decisão dele, uhum. mas é nossa função. Se ele tá, se essa autoridade ou se essa pessoa está falando uma informação que não é verdade, que ela é inverídica, e você tem como provar isso, você precisa trazer isso no ar e mostrar isso no ar. Você não tem como deixar com que isso aconteça, a pessoa Sim. fale, você não fale nada e beleza, vamos para a próxima pergunta, entendeu? Isso gerou problemas pessoais pra vocês? Não, de forma De alguma. assim, pô, hoje eu vou num parlamento e tal parlamentar ou tal grupo, porra, fica assim quando a gente chega, quando a mídia chega, por conta desse embate que Não, aconteceu. porque o embate, ele era diário, né, assim, Hum, isso acontecia diariamente, vocês se assim. acostumaram. A gente acostumou com isso, Entendi. entendeu, assim. Aham. Então, todos os dias a gente enfrentava isso e todos os dias talvez fosse constrangedor, fosse, mas assim, era a nossa função. A gente era constrangedor talvez em reencontrar essa pessoa, talvez fosse constrangedora, mas assim,
E a gente ia chegar lá, cumprimentar, tudo bom e tudo. Olha, eu queria saber isso, isso, isso e seguir, entendeu? Não tem Aham. como você se intimidar por isso, entendeu? Não dá para se intimidar diante de toda a calamidade que a gente estava enfrentando e de um problema tão grave como aquele que a gente estava enfrentando na pandemia. Então, Sim. ou você enfrentava a notícia e ia para trazer a informação correta, ou você não conseguia exercer seu papel, Uhum. né? A sua função de jornalista. Eu perguntei isso também por conta do dia 8 de junho. De junho, caraca. De janeiro. Eu não tô prevendo nada, não, tá? No dia 8 de janeiro, porque, cara, tem uma. Antes do dia 8, existem vários outros episódios. E nesses episódios a gente vê ataques a jornalistas de rua, a cinegrafista. E a gente vê que existe uma hostilidade em cima dessa categoria. Isso é nítido. A gente vê no Twitter direto, tem vídeo de cinegrafista, porra, apanhando e jornalista tendo que correr e tudo mais, por noticiar algo que eles não concordam como é noticiado. É, isso é um. Isso piorou durante esse processo todo, principalmente das eleições, principalmente quando foi chegando no final de 2022. Foi piorando, foi ficando um pouco mais perigoso pro jornalista de rua cobrir principalmente essas manifestações ou atos, enfim. Muito, Muito muito. mais, Cada né? vez mais foi ficando pior, né? E foi ficando pior porque é, haviam pessoas que instigavam ainda isso. Então, isso fazia com que as coisas ficassem piores, né? E de fato, sempre foi muito difícil, assim, você trazer essa informação, você ir para a rua, apurar, cobrir essas manifestações, sempre foram difíceis, né? Eu tô falando aqui independente de partido político, independente de tudo. Sempre foi difícil, mas ali é a nossa função de fato, trazer o noticiário e trazer os fatos para que as pessoas consigam enxergar. Não tem como você olhar o que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro e falar assim, tudo bem, isso é normal. É normal você invadir o Congresso Nacional, você depredar o patrimônio público, é normal, faz parte da manifestação. Isso não é manifestação, isso é vandalismo mesmo, assim. Isso é golpismo mesmo, É né? terrorismo, É terrorismo total, todos os não tem sufixos outra que você palavra, imaginar, sim. exatamente, assim. Não existe denominação diferente disso, não tem Uhum. como você olhar para isso e falar, não, mas é porque eles estavam ali, não tem desculpa, não tem justificativa, entendeu? E foi essa situação. Então, assim, foi muito difícil para todo mundo trabalhar ao longo de todos esses anos, assim, você ser hostilizado. Imagina o que é você, profissional, estudou, trabalhou, tá ali ganhando seu pão de cada dia, trabalhando, né, para sustentar às vezes sua família, trabalhando às vezes num domingo, trabalhando num sábado, chegar no local que você vai desenvolver o seu trabalho e você ser hostilizado. Entendeu? Você está ali fazendo o seu papel de profissional, de jornalista, entendeu? Se essa pessoa não concorda com o que você fala, que ela argumente, que ela te critique, ok. Mas que ela parta para agressão, que ela vá te xingar, que ela vá te ofender, entendeu? Assim, que ela tente pegar seus equipamentos, isso ultrapassa todos os limites, né? Isso não é Ultrapassa todos civilidade os mais, né? limites. Ultrapassa a civilidade do tudo. Cara, dia 8. Eu tô contando essa história pra todo mundo sobre o dia 8, porque, principalmente pros amigos parlamentar, porque eu começo contando e eu acho que eu tenho culpa no que aconteceu. E aí todo mundo faz a mesma cara que eu vou te fazer. Todo mundo fala, como assim? É porque eu trabalho muito e meus amigos também. E raramente a gente marca pra sair. Todas as vezes que a gente tá marcando pra reunir a galera, tá acontecendo uma merda gigantesca. No dia 12 de dezembro, muito tempo que eu não saía com os amigos. Pessoal, vamos no Brasília Shopping, no Coco Bambu, jantar, comemorar aniversário? Vamos. Aí o que acontece? Aquilo que aconteceu ali, aquele primeiro ataque ali na frente da polícia. Da polícia. Prenderam a gente dentro do shopping, a galera entrou. Fechou, né? Cara, foi uma situação. E o engraçado, não é engraçado, é trágico, mas que a gente tava no Coco Bambu e a gente falou, vamos ver se a gente, o que vai acontecer? A gente olhou ao redor, só tinha idoso sentado. Aí a gente, a gente vai morrer aqui, vão enfiar porrada na gente, o que vai acontecer? E eles entraram no shopping, eles chegaram a entrar, chegaram a bater na porta do restaurante.
falando pra abrir, tacaram fogo no carro de um amigo nosso perdeu o carro. Enfim, aí dia 8 a gente, pô pessoal, vamos no Mané, aquele complexo de Caraca, restaurante ali? sei. Vamos. Cara, a gente chegando de carro, eu vejo aquele povo descendo, eu falei, caralho, ué, mas manifestação, tipo, tá acontecendo, pessoal. E muita gente descendo, porque a gente chegou a subir ali, né, ali na rodoviária, e não parava de chegar gente. E aí por isso que eu falo que às vezes a culpa é nossa, e aí eu parei de falar com meus amigos depois disso, porque não vale a pena, porque parece que a gente tá trazendo azar pra Brasília. E, enfim, dia 8, eu vi o pessoal descendo. Logo de manhã, eu tinha visto no Twitter que o Ibanez permitiu que a galera descesse até o gramado. E, cara, enquanto a gente almoçava, depois a gente foi pra outro lugar almoçar, começou o quebra-pau lá. E a gente não imaginava que ia acontecer tudo aquilo que aconteceu, mas a gente foi acompanhando, né? Pro noticiário, pro jornalismo, o que representa esse momento? Porque esse momento ele não é só uma manifestação, não é só uma briga de ideologias, não é só uma repressão da polícia contra algum grupo. Não, aquilo ali foi realmente um ataque que, devido a com muitas aspas ali para eu não ser processado, coisas do tipo, parece que foi arquitetado, parece que tem algo por trás. O que foi, no momento, noticiar talvez um dos maiores atentados à democracia que a gente teve no Brasil. Ali foi o momento mais triste, né, que a gente viu da democracia. A gente viveu esse momento, infelizmente, muito triste da democracia, porque foi o momento que você viu todas as 3 sedes dos 3 poderes sendo completamente depredadas, né, por vândalos, por criminosos, que estavam ali simplesmente para depredar mesmo, para destruir o patrimônio público, porque não tinha nenhum parlamentar ali dentro, entendeu? Assim, se eles queriam cobrar dos políticos, eles chegaram ali, então Uhum. assim, que eles fizessem a manifestação talvez do lado de fora ali e pedissem, né, assim, chamam alguns representantes e tudo, mas o que aconteceu ali foi uma tragédia, e eu acho que foi uma tragédia anunciada sim, assim, não foi de um dia para o outro, entendeu? Isso depois do segundo turno das eleições, essas manifestações, e elas ficaram cada vez mais acaloradas, né? As pessoas começaram a perder o senso das coisas e começaram a, de fato, agredir verbalmente muita gente que se posicionava, quem falava. Então, isso foi acontecendo. E isso houve uma convocação disso nas redes sociais, né? Ninguém veio do dia para a noite, vamos no domingo, todo Não. mundo, não. Isso foi sim E orquestrado, era isso público, não era foi público, em entendeu? grupos Assim, secretos, nem nada do tipo, as né? caravanas vieram de outros estados, tanto que as operações que É. são feitas da Polícia Federal estão prendendo vários integrantes de vários locais que estão fora de Brasília. Então, assim, Uhum. ocorreram caravanas que vieram também de fora de Brasília para poder fazer esse ato criminoso. Então, assim, isso teve sim uma responsabilidade muito grande das autoridades. Eu acho que elas precisam ser responsabilizadas por isso, porque isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi uma tragédia assim anunciada, e às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? Assim, teve o Capitólio nos Estados Unidos, Exatamente. né? Então, assim, a gente teve um exemplo muito recente para todo mundo. A gente diz que o brasileiro tem uma memória muito curta, mas a gente teve um episódio muito recente no Capitólio nos Estados Unidos. Então, Uhum. e por que isso não poderia acontecer no Brasil? Assim, aonde que ninguém conseguiu ver isso? Né? E sendo que a imprensa noticiava isso diariamente, nós falávamos isso diariamente, assim, dos cuidados que deveriam ser feitos, não cobríamos essas manifestações, e muita gente questionava, mas por que não cobrir as manifestações em frente ao QG? Porque aquilo ali não tem o que. Você vai questionar o quê? O sistema eleitoral brasileiro é seguro. Houve uma auditoria. O Exército, a força que foi convocada, foi chamada, inclusive, para fazer parte de todo aquele conselho ali para fazer a auditoria nas urnas eletrônicas, foi feita. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que você vai cobrir ali? O que essas pessoas estavam pedindo? Elas estavam pedindo golpe em frente aos QGs do Exército, estavam pedindo intervenção militar. Então... Desculpa te cortar. Como jornalista e que cobrindo tudo isso que está acontecendo,
realmente não tem o que cobrir. Você não vai lá no QG e questionar por que você está aqui. Você sabe, todo mundo sabe. Todo mundo entendeu o que estava acontecendo ali. Mas, ao mesmo tempo, como que você noticia isso se você não faz a cobertura? Você noticia dizendo que isso não é legal, que que o jornal não aprova, que a mídia não aprova, porque vocês não podem fazer isso, né? Vocês não podem emitir esse tipo de opinião, ou podem? Não, mas ali, Como que naquele acontece? caso ali, eu acho que você precisa cobrir quando há fatos. Ah, ok. Eu acho que esse é o ponto número 1, entendeu? Uhum. Assim, aquilo ali, o que acontecia ali em frente aos QGs do Exército eram algumas manifestações de algumas pessoas, de alguns grupos de pessoas que questionavam essa questão do resultado das eleições. Elas têm o direito de questionar, elas podem sim se manifestar, podem questionar. Sim. Mas a partir do momento que elas saem dali e depredam o patrimônio público, elas perdem todo o direito que elas têm, né? Acabou o direito delas ali, no momento em que fizeram isso. Então, eu acho que a cobertura, ela precisava existir apenas quando acontecesse algum fato. Aí as pessoas falavam, mas agora que a gente... Foram 20 dias que a gente passou aqui, teve tudo pacífico, e sim, e é isso mesmo. A gente vive numa democracia e precisa ser pacífico mesmo. Ali não há fato. Uhum. Você está entendendo? Não há fato. Qual é o fato? O que eles estavam questionando ali? A lisura do processo eleitoral? Todo mundo estava no direito ali, até aquele momento. Eles estavam no direito. Até aquele momento. Você está entendendo? Eles estavam no direito dele de questionar, de falar, de criticar, ok. Quer ir na rede social, criticar, ok. Mas assim, a partir do momento que você sai dali e parte para um ato violento e criminoso como aconteceu, ali acabou tudo, entendeu? Assim, não tinha como você noticiar aquilo ali. O que eles estavam fazendo diariamente ali dentro, na frente do QG, não era notícia, aquilo ali, entendeu? Era uma manifestação em que as pessoas estavam ali questionando, beleza, ok, você tem o direito seu de questionar, mas você não pode atrapalhar as pessoas de circularem na rodovia, ou você não tem o direito de invadir e impedir que as pessoas, o direito de ir e vir das pessoas, está fazendo a sua manifestação pacífica? Ok, pode fazer, não há problema, né? A Constituição, a democracia prevê isso, que você faça essa manifestação pacífica. Ela prevê o direito da manifestação, mas uma opinião assim, que eu queria saber de você. Se o que estava acontecendo ali, principalmente nos QGs, já não tinha passado do que era uma manifestação pela pauta do que eles estavam pedindo lá. Porque começou como desconfiamos do voto. Passou para desconfiamos do voto e vamos atrás para tomar alguma atitude. Por que a manifestação virou golpista em alguns momentos ali? Porque no momento em que as pessoas pediam a intervenção militar, ali é ato golpista, como você pede ali no QG já. No QG já. Uhum. Você está entendendo? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, você vai dar voz para isso? Como é que você vai cobrir isso? Você vai dar voz para um manifestante que está pedindo um ato golpista. Então você está apoiando o golpe. Não há outro questionamento. O jornal ele entende dessa forma. Exatamente. Porque senão você acaba sendo conivente com o que está acontecendo. Conivente, você está dando palanque. Entendeu? No momento que você dá voz a essa pessoa, você está dando palanque para essa pessoa. Você está dando visibilidade para essa pessoa. Entendeu? E você vai dar visibilidade para um discurso de golpe? Não tem como, né? De forma alguma, não tem como. Kenzo, eu tenho umas perguntas aqui, 3 perguntinhas. Manda. Que o pessoal mandou. A gente tá chegando no final do nosso episódio e... Cara, você tá fazendo um noticiário meio independente, né, no teu Instagram. Eu tenho feito alguns, né, e eu fiz muito ao longo do período que aconteceram as manifestações, eu trouxe um pouco disso. Até para movimentar bastante a minha rede, assim, é uma coisa que eu já faço diariamente, assim, eu já tenho essa leitura dos jornais diário. Então, eu disse assim, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou começar a conversar um pouco com as pessoas, assim, que gostam de me ouvir, que acompanham um pouco da minha trajetória, e vou trazer um pouco disso para as pessoas, entendeu? Então, foi quando eu comecei a fazer esses noticiários diários e muito mais relacionados à política do que a outros assuntos, né? Que eu gosto dessa cobertura, sabe? Dá pra trabalhar sendo independente, assim? Trabalhar, que eu digo, ganhar dinheiro, viver, enfim.
Dá, eu acho que dá. Assim, o futuro, né? Assim, tem um futuro promissor, eu acho que isso, porque Isso já é uma pauta? hã? Isso é uma pauta normal, assim, sobre o jornalismo independente, o Sim, eu crescimento acho que dele? ele tem crescido muito e é Ah, necessário mesmo esse crescimento, né, do jornalismo independente, porque, às vezes, assim, as pessoas, elas respiram o jornalismo diário, então elas já fazem isso diariamente. E por que não levar um pouco desse seu conhecimento para as pessoas que estão em casa, entendeu? Para as pessoas que te acompanham, que te seguem, entendeu? Eu acho que há um crescimento exponencial disso, sem dúvida, desse jornalismo independente hoje. massa. Ó, enquanto eu vou te fazendo umas aqui, deixa eu dar uma olhada. Porra, vai que alguém manda logo quando eu tô terminando e a pessoa fica sem resposta também. Mas o Tom Hanks Fluminense mandou. Eu amo esse nick. Ele mandou aqui, ó. Como âncora, você já se pegou em alguma situação onde precisou manter. Como âncora, você já se pegou em alguma situação onde precisou manter a compostura enquanto acontecia algo completamente inesperado ou constrangedor ao fundo? Acho que ele deve estar falando de assim, porra, você tá dando uma notícia. Morreu o Roberto Carlos, tipo, uma notícia muito pesada e atrás alguém cai. Não. Desse jeito não, assim, não. Mas já teve vezes de estar no ar e, por exemplo, às vezes eu estava aqui falando alguma coisa e caiu. Teve uma vez que eu estava apresentando, estava na Aham. Globo ainda na época, estava apresentando e aí caiu uma das iluminações, né, no estúdio. E foi exatamente na hora que eu estava falando, essa iluminação caiu, só que a sorte que não tinha ninguém embaixo, ninguém se machucou Aham. e foi tranquilo. Eu consegui me manter equilibrado ali e nem passei isso um pouco pro pessoal de casa, né? Mas hoje em dia a televisão tá muito diferente, né? E tem que estar diferente mesmo, assim, porque não tem como você fazer mais aquele formato quadradinho, parado, que você tá ali, né? Não tem Aham. nenhuma falha, sua roupa tá toda correta, e você fala ali pausadamente, tudo. Não, hoje em dia é um bate-papo mesmo muito mais descontraído. Eu acho que a televisão precisa evoluir, tem evoluído muito nesse sentido e é necessário mesmo. Uhum. Mas assim, e nesses casos em que acontecem fatos como esse, eu acho que eu não teria outra opção a não ser mostrar e falar, ó, gente, ó, o que está acontecendo aqui, tudo, e não tem jeito, né, assim. Cara, que seria engraçado. Eu acho muito legal a dinâmica que vocês tinham, assim, na CNN, com todo mundo. Eu acho ainda que o pivô era a Daniela Lima. Ela era demais, assim, Ela é ela fala com fantástica, todo cara. mundo assim. Eu fico, nossa, eles são tão amigos, que legal. Ela é fantástica, assim. Ela é uma pessoa que veio do impresso Hum, e entrou na televisão, né? E assim, ela entrou de um jeito único de falar notícia. A Dani tem isso, né? Assim, é. ela tem um carisma único de contar, de falar dos fatos, e ela domina muito a política, porque ela nasceu em Brasília, viveu aqui Uhum, durante muito tempo nessa cobertura e trabalha até hoje mesmo em São Paulo aham. nessa cobertura política. Ó, o Ramon perguntou aqui, ó, quais têm sido os maiores desafios de ser jornalista nessa era da desinformação? Há uma pressão pessoal maior sobre sua responsabilidade? Sem dúvida, você precisa se posicionar. Não tem jeito, né? Assim, diante de tantas fake news que a gente enfrenta hoje em dia, você precisa. Há uma responsabilidade, sim, ética sua, de olhar aquilo e falar, cara, isso aqui não é na verdade, isso não é. Eu preciso tirar, desmistificar isso, eu preciso desfazer essa mentira, né? Eu preciso contar de fato a verdade. Eu acho que isso desperta muito na gente diariamente isso. Quando Uhum, você olha isso, você fala, pô, eu vou pelo menos na minha rede social contribuir de alguma forma e tentar tirar isso e para o número de pessoas que me seguem, pelo menos que acompanham minhas redes sociais, saberem que isso aqui não é uma notícia verdadeira, né? Como você tem 20 anos de experiência em TV, né, que você falou, dos últimos 4 anos, isso piorou bastante em relação especificamente à desinformação, à fake news. Muito, Foi, foi piorou um. bastante. Porque quando a gente olha qualquer estudo relacionado ao uso das redes sociais, principalmente o uso do WhatsApp, do Telegram, de mensagens disparadas em massa para pessoas ali que não têm o conhecimento do que está acontecendo exatamente, é, tudo é assim, os últimos 4 anos, os últimos 5, 6 anos até. Então, realmente, teve uma virada de chave em relação a
ao combate a essa desinformação? Teve. Muito maior grande. do que todos os anos passados. Muito maior, muito maior. E assim, principalmente também porque o número de plataformas aumentou, né? E todo mundo hoje se acha no direito de ser jornalista, né? Todo mundo acha que pode pegar e escrever e, não, eu sou jornalista, tá aqui, a informação é essa. E hoje em dia a gente tem visto muito isso, assim, essas montagens que são feitas, que muitas vezes a gente que está acostumado a ler os portais, a ler os jornais, acompanhar esse noticiário diário, às vezes a gente olha e acha assim, não, isso aqui é verdade. E depois que você vai analisando no detalhe a foto, você olha a logomarca do veículo ali que eles montam, e quando você vê, tem um detalhe ali no veículo, na fake news, que mostra que de fato aquilo ali é uma fake news. Então, assim, infelizmente, eles estão virando essas fake news, em muitos casos, eles viram. Os caras são profissionais que estão fazendo isso mesmo de uma forma muito detalhada mesmo, assim, né? Eles pegam, às vezes, a mesma grafia, a mesma legenda que os jornais, que aquele jornal, que aquele veículo usa, a mesma marca, a mesma cor, faz naquele modelo e tudo. É como se fosse um crime perfeito mesmo, porque uma fake news é um crime. No momento que você divulga uma notícia falsa, você está divulgando Deveria ser. Deveria ser, né? Eu não sei como é que está de tempo, mas deixa eu só avançar um pouquinho nisso, porque tem uma coisinha que eu esqueci de falar isso, e esse foi o momento perfeito. A gente está numa evolução, que muita gente chama de revolução até, das inteligências artificiais, de diversas formas. Você falou sobre essa manipulação da imagem ali, de fazer a fake news e tudo mais. Hoje a gente tem inteligências que conseguem simular você, como se você estivesse falando uma mentira. Sim. Colocam isso na cara de um presidente, colocam Sim. isso na cara de uma figura importante. Hoje temos inteligências como o ChatGPT, por exemplo, que pô, se você quiser, ele escreve uma tese de doutorado para você, até porque já fizeram isso e mostraram que ele é capaz. Eu já escrevi código nele, ele realmente é um negócio impressionante. E muita gente está nesse momento com medo dessas inovações. Com medo tanto dessa inteligência que pode simular pessoas e simular ações, enfim, quanto essa que pode criar, por base de banco de dados, desde imagens até textos complexos e matérias até. Como que você vê esse futuro todo em relação a tudo? Ao próprio profissional que trabalha escrevendo notícia, escrevendo matéria, escrevendo opinião, o redator, até nesse ponto também das deepfakes e coisas do tipo. Como é que tá na cabeça do jornalista tudo isso hoje? O que eu vejo é um trabalho muito dobrado em relação à nossa função, né? E um posicionamento necessário da nossa profissão mesmo, de mostrar o quanto que a gente precisa estar presente, o quanto que a gente precisa tá no fácil acesso para todo mundo, entendeu? Por que os veículos hoje têm feito esse movimento, né, de estar nas plataformas que muitas vezes antigamente não estavam, nos streamings, por exemplo, né? Assim, você olha isso e você precisa, de fato hoje, assim, os veículos de comunicação precisam se estender para o streaming, estar nessas redes sociais, porque a gente precisa, nesse momento, se posicionar e falar e trazer a verdade a público. Isso é necessário, eu acho, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é isso, é um trabalho cada vez mais difícil para a gente, porque, assim, você tem que tirar e desqualificar cada um dos pontos, porque muitas vezes as pessoas querem acreditar nessa fake news, né? Tem isso também, assim, você tá ali, você mostra pra pessoa, você tá num programa aqui ao vivo, você mostra, olha, pessoal, isso aqui é uma fake news, aí a pessoa aí a pessoa manda, porque hoje a interatividade é muito grande, né, com o telespectador e tudo, aí a pessoa fala, não, mas isso aqui é verdade, porque eu vi aqui no artigo, não, então você precisa ficar desqualificando cada um dos pontos dessa mentira, entendeu? Então, assim, é um trabalho muito árduo que a gente tem pela frente a partir de agora. Já tem tido esse trabalho, a gente já tem feito esse trabalho ao longo dos últimos anos e ele precisa ser apurado cada vez mais, entendeu? Assim, porque é um desafio pra gente isso e é muito difícil, né? Porque você precisa... você
é chover no molhado muitas vezes, porque é necessário mesmo que você chova no molhado para poder trazer a informação de uma forma clara e tentar pelo menos mostrar para essa pessoa, olha, isso aqui não está certo, gente. Se você quiser acreditar, ok, mas assim, isso aqui não é uma notícia A sua verdadeira. obrigação é só falar que não é. É, exatamente. Você não pode obrigar a pessoa. Exatamente, exatamente. Temos uma última perguntinha do Dravi. O que você acha das mídias que se renderam a passar desinformação em troca de dinheiro e repercussão momentânea? Acha que eles serão devidamente punidos no futuro? Eita. E aí? Acho que devem sim, acho que devem sim, porque isso é uma responsabilidade muito grande, né? A gente, voltando um pouco no que a gente já falou, inclusive aqui, é uma responsabilidade muito grande nossa, de veículo de comunicação, que leva a informação para as pessoas, de fato trazer a informação clara. Essa é uma responsabilidade nossa, entendeu? Então acho que a gente precisa ter cautela em relação a isso, precisa ter cuidado em relação a isso. E se for, de fato, comprovado tudo isso, é claro que deve ter punição, sim, né? Kenzo, obrigado, cara. Ô, Mr. Obrigado, eu que agradeço, por ter vindo cara. aqui. Um papo 10 pra caramba. Eu gostei, espero que você tenha gostado. Gostei muito, gostei muito. É muito bacana, eu gosto muito de falar um pouco da carreira, Legal. do noticiário, assim, eu acho que isso é muito bacana, porque às vezes no veículo que a gente está trabalhando, a gente não consegue passar um pouco disso, né? Assim, do nosso dia a dia, da nossa rotina, do desafio que a gente tem. Nem sempre a gente consegue passar isso, porque a gente tem um horário ali, um tempo cronometrado para poder falar, e aqui a gente consegue falar à vontade. Massa. Bom, agora eu vou deixar. O microfone é teu. Se você quiser olhar para a câmera para trazer um drama maior, eu quero que você deixe alguma mensagem pro público que está assistindo e para a galera. Qualquer uma. Pessoal, eu acho que é isso. Comunicação, ela é importante para todo mundo, é importante para você que acompanha a gente, que está acompanhando aqui o podcast, é importante para o seu vizinho, é importante para os seus pais, porque a partir do momento que você comunica de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma objetiva, eu acho que você vira um profissional muito melhor em diversos aspectos, diversos sentidos. Então, o jornalismo, ele está presente na vida de todo mundo. A gente precisa só entender isso, acompanhar um pouco disso e, é claro, estudar um pouco disso. É importante para todo mundo. E o nosso trabalho profissional de jornalista também esteja um pouco aí despertado dentro de cada um de vocês. Valeu, Kenzo. Valeu. Obrigadão, cara. Obrigado, hein?